Olá, pessoal! O assunto dessa unidade será as regras de diferenciação e sua utilização na análise estática comparativa. Veremos agora como usar regras para obter a derivada de funções que tenham mais de uma variável exógena. Na aula anterior, aprendemos as regras de derivação para funções de variáveis diferentes. Conhecemos a regra da cadeia e a regra da função inversa. Até agora, aprendemos as regras de diferenciação para funções que dependiam de uma única variável. Veremos agora regras para funções que envolvem mais de uma variável exógena, como y igual a f de x1 e x2 ou y igual a f de x e z. Para calcular a derivada de funções com mais de uma variável exógena, usamos as mesmas regras que aprendemos até agora. A diferença é que com duas ou mais variáveis exógenas, calculamos a derivada para cada uma delas, considerando as demais como constantes. Chamamos essas derivadas de derivadas parciais. A indicação de que estamos calculando a derivada também muda. Para funções de uma única variável, usamos dy dx e f' de x. Para as derivadas parciais, usamos um símbolo de derivação parcial, que é uma variação da letra grega delta. Além disso, podemos indicar a derivada com a letra f, com subscrito mostrando para qual variável estamos calculando a derivada parcial. Vejamos alguns exemplos. O primeiro será o da função y igual a f de x1 e x2, que é igual a 3x1² mais x1 vezes x2 mais 4x2². Sendo y função de x1 e x2, podemos calcular duas derivadas parciais, f1 e f2. Ainda, sendo y a soma de diferentes termos, podemos aplicar a regra da soma-diferença para calcular as derivadas parciais. Quando derivamos y parcialmente em relação a x1, consideramos x2 como uma constante. Aplicamos no primeiro e segundo termos a regra da constante multiplicativa. No caso do segundo termo, o x2 é a constante multiplicativa. No terceiro termo, aplicamos a regra da constante, uma vez que o x2 aparece sozinho nesse termo. Em f2, quando derivamos y parcialmente em relação a x2, consideramos agora o x1 como uma constante. Portanto, aplicamos a regra da constante no primeiro termo, onde o x1 aparece sozinho. Já no segundo e terceiro termos, usamos a regra da constante multiplicativa, sendo x1 a constante multiplicativa no segundo termo. Obtemos assim as derivadas parciais. Podemos agora calcular a taxa de variação instantânea em qualquer ponto. Como exemplo, veja o ponto onde x1 é igual a 1 e x2 é igual a 3. Nesse ponto, a derivada parcial de x1 é igual a 9 e de x2 é igual a 25. Isso sugere que, nesse ponto, se aumentarmos x1, a resposta de y será de 9 unidades para cada unidade de x1, e se aumentarmos x2 nesse ponto, a resposta de y será 25 para cada unidade de x2. Vejamos outro exemplo. Observe que y é função das variáveis u e v. Note ainda que podemos dividir a função em termos que se multiplicam. Nesse caso, podemos usar a regra do produto para calcular as derivadas. Podemos calcular derivadas parciais em relação a u e a v. Relembrando a regra do produto, precisamos calcular a derivada da primeira função, f' de x. Nesse caso, f de u e f de v, respectivamente. Multiplicamos a derivada da primeira função com a segunda, 3u mais 2v. E somamos ao produto da derivada da segunda função com a primeira função. A derivada da primeira função com relação a u é igual a 1, e com relação a v é 0. Já a derivada da segunda função é 3 com relação a u e 2 com relação a v. Resolvendo, teremos as seguintes derivadas parciais. Para finalizar essa aula, veremos o conceito de vetor gradiente. Vetor é uma matriz que possui apenas uma linha ou apenas uma coluna. No caso do vetor gradiente, apenas uma linha, que reúne todas as derivadas parciais de uma função. Para nossos exemplos, o vetor gradiente seria o seguinte. Essas, portanto, são as regras de diferenciação parcial. Na verdade, são as mesmas que aplicamos a outros tipos de funções.
Nas próximas aulas aplicaremos as derivadas em exercícios de análise estática comparativa. Consulte o livro e as notas de aulas para maiores detalhes. Como próxima atividade, temos o questionário 11. E até a próxima aula.